histórias de sucesso. Porque quando eu comecei este negócio, eu não acreditava em mim. A gente não sabe quem a gente é, a gente não sabe quem a gente pode ser, não é assim? A gente se perde na vida no meio do caminho, querendo agradar a todos, querendo ir com a manada, né? Se contenta com o que te pagam. Então a gente é um passarinho, a gente é uma águia, né? Sem poder voar, sem poder viver nos limites. E as histórias de sucesso, quando eu não acreditava em mim, e juro pra vocês, hein, eu pegava o caderninho, eu fazia estudo de caso de sucesso. E isso foi, de alguma maneira, mudando algo dentro de mim. Eu saía de cada história de sucesso e eu pensava, meu Deus, eu não passo 1% do que essa pessoa passou nos desafios dessa história em meia hora. Você imagina realmente como que foi a caminhada dessas pessoas. Então eu não tenho o direito de não fazer este negócio dar certo na minha vida. Então as histórias de sucesso, gente, para quem é novo FBO, coloca aí nos comentários se tem novos FBOs, né? Se tem convidados aqui também, sejam muito bem-vindos. Mas coloca aí, sou novo aqui, já sou empresário forever, mas sou um novo FBO. Porque, gente, para quem é novo FBO, seja muito bem-vindo. E as histórias de sucesso podem mudar o rumo da sua vida. E eu vou apresentar aqui, seja muito bem-vinda. É verdade, a Roberta acho que é a mais nova aqui, né, Roberta? Não deu nem 24 horas. Seja muito bem-vinda. E eu vou apresentar este casal maravilhoso. Este casal, gente, eles são um sucesso no Brasil e é internacional já. Está em todas as viagens internacionais, mas eles, ó, fazem muito barulho lá em Fortaleza. Eu falo que Fortaleza foi a orla mais linda, a orla de Fortaleza e Rio de Janeiro, ó, são as orlas mais lindas do Brasil. E pensa num povo animado, né? Eu falo que isso é muito da liderança. E eu acho tão lindo, gente, porque o casal fazem juntos este negócio. Então você imagina, né, poder viver em casal e crescer em casal neste negócio. Para mim é um exemplo de empresários, não só de empresários forever, mas como seres humanos. Eles lideram grandes nações aí, grandes pessoas também, outros líderes, e eles estão aqui para contar para a gente o antes, né? O antes, a trajetória, os segredinhos. E eu admiro muito eles também, porque eles estão aonde, gente? No digital. Eles influenciam vidas em forever e no digital. Então, a gente tem muito que aprender, não temos? Bora receber esse casal de futuros diamantes aí. Sejam muito bem-vindos. E pensa numa agenda, hein, gente, para conseguir trazer os dois aqui hoje. Sejam muito bem-vindos. Paulo Nogueira e Suelen Mello, nos nossos palcos. Receba todo o nosso carinho, receba todo o nosso amor. Deixa tá admitido o som já, né? Pronto, bom dia, tudo excelente com É. vocês? Obrigada pelas palavras, Érica. A gente fica muito feliz, né, de poder colaborar. Um dia a história de alguém aí no Brasil, né, nos contagiou, nos tocou, e eu concordo com tudo que você falou, realmente as histórias se conectam, né, e a gente, lá no início, tudo que a gente tem são histórias, né, dos outros, porque a gente não tem ainda a nossa. É verdade. Então, o que vai fazer a gente crescer é saber contar bem a história dos outros, de sucesso. E até que a gente fique tão bom, tão bom que comece a contar a nossa própria história. Conta E pra gente, Suelen, como que foi o início? O que que vocês faziam antes deste negócio maravilhoso? pronto. Antes de startar, né, antes de Forever, eu era estudante de direito, mas eu já fiz um monte de coisas. Tipo assim, eu nunca fui uma mulher de ficar parada, né? Nossa, eu empreendo desde criança, vendendo papel de carta, né? E atrás de conquistar o meu, né, a minha condição, enfim. Quando eu conheci Forever, eu estudava direito, mas eu já tinha feito tanta coisa, já tinha vendido.
roupa, perfume. Eu era Você aquela é pessoa, vendedora. eu já era. Eu era aquela pessoa que ficava tipo assim, eu ficava. Vou dar mais ou menos um exemplo meu. Eu lembro um dia desse falando com o Paulo, eu olhando, assistindo televisão, isso, meu filho pequenininho, muito antes de Forever. E aí a primeira experiência que eu tive com perfume, de vender perfumes, né? Eram perfumes, sabe, sei lá quantos anos, 20 anos atrás. É, bem antiga. Esse aí foi um dos primeiros passos nossos aí no Eu empreendedorismo. lembro que eu tava, olha como foi, para você ver quem é a Suelen. Eu assistindo televisão, com meu filho pequenininho, sei lá, se mamando, mas aí eu lembro que eu passou assim uma chamada na TV e dizia assim: "Você que está precisando de renda extra, renda extra". Isso mesmo, e eu Sou eu. é comigo. Ligue agora. Você revendendo esses produtos, você vai ter 30%. Olha a sua vida como pode melhorar. Eu digo, eu tô falando comigo. Aí o Paulo entrava no intervalo do banco, eu dizia, ó, amanhã eu já quero vender isso aqui, porque eu preciso ganhar dinheiro. Então eu era essa pessoa, entendeu? Eu lembro uma vez, Érica, que teve uma chamada na televisão que dizia assim, eu de novo assistindo televisão, aí a chamada, sua nota vale dinheiro. Aí eu, meu Deus, aqueles papel que eu jogo fora dá dinheiro. Agarrava as oportunidades. A nota fiscal. Aí eu olhei para ela e digo, nunca mais a gente joga um papel no mato, no lixo. No mato é no lixo, tá? Jogar no mato, jogar no mato. Tá todo mundo entendendo isso aí, né? Vamos Aí eu aprender digo, as "Ih, expressões de queridinha, Fortaleza. aqueles papel dá dinheiro, vamos juntar." Uau. Eu passava assim um dia em casa e botando aqueles papel tudo dentro do envelope, botava. Tem tanto de nota, tem tanto de nota, tem tanto de nota. Eu fiz uma empresa baseada nessas coisas. Então, Que assim, dinheiro. aí veio a bijuteria, né? Numa época que eu estava bem precisando de renda. E foi quando veio a bijuteria também, antes da Forever, né? Isso foi uma atividade antes da Forever. Também fui CLT. E então, toda vez eu pedi a Deus, Senhor, me dá oportunidade, me dá oportunidade. Eu preciso, eu tenho filho, eu tenho família, né? Eu não quero depender só do meu marido, eu não quero estar, por mais que meu marido seja maravilhoso, eu não quero ficar, meu amor, me dá o dinheiro da unha, meu amor, me dá o dinheiro do cabelo, né? Então, essas coisas básicas eu queria ter. Não tinha esses grandes sonhos, né, de viajar para fora, conhecer o Havaí, mas eu queria esse básico, para não ter que ficar pedindo coisas básicas para o marido. E aí foi quando apareceu Extra, o Kleber. uma renda extra. Ah, eu queria. Eu não podia ver essa palavra renda extra. Aí eu estudando direito, quietinha na minha, né? Pronta para entrar no mundo jurídico. Notas excelentes, excelente aluna, era o que eu queria ali. Mas o coraçãozinho empreendedor, né? Foi quando meu irmão trouxe essa oportunidade. Ah, seu E irmão. Paulo bancário. Uau. E como Aí, que foi o primeiro contato com Forever? eu não acreditei, né? Na verdade, meu irmão com 16 anos foi emancipado pelos meus pais. Eu achei tudo uma loucura. Eu achei que estava enganando ele. Eu não Nossa. entendia. Como assim uma empresa que é um menino de 16 anos? Começava por aí, né? Aí eu dizia, mãe, vão enrolar meu irmão, tira ele desse negócio, vão tomar o dinheiro dele. Aí eu ficava pensando, que dinheiro? Como é que eu vou tomar o dinheiro dele se ele não tem dinheiro? Aí começou, né? Aí eu lembro que, mas vocês não têm noção. Se alguém foi contaminado por um ladrão de sonho, eu te garanto que ele tinha menos potencial do que eu, Nós, né? e nós. E eu Mas era a a mestre, gente, né, a meu gente filho? Eu tinha que tentar tirar ele. agia com força, assim, sinergia para tentar roubar o sonho do nosso patrocinador que tava levando a bênção pra gente, né? Então eu falava que Eles não tentaram não tirar dá isso certo, dele. tudo, tentava tirar isso dele. Então, se você que está aqui está Uau. sendo contaminado por alguém, siga na fé. Um dia, mas não tente ficar convencendo ele, viu? Porque não foi meu irmão que convenceu, foi uma terceira pessoa. Então, às Ah. vezes a gente fica lá, mas meu irmão é um ladrão de sonho, deixa eu ficar tentando aqui trazer ele para o negócio. Não, você vai afundar se você ficar tentando direto em cima dele. Então, Então, foi quanto uma mais o seu irmão tentava convencer vocês que Forever era a melhor mais a chance. filha dele.
Olha, gente. Mas aí o exemplo dele persistir lá no começo, ele muito novinho, aquilo foi nos conquistando aos poucos, né? Mas eu via ele, né? Tipo assim, por mais que eu diga assim, eu fugia dele, quanto mais ele tentava chamar. Mas eu também ficava observando, a gente ficava ali, nossa, tá dando certo, né? Eu entrava e via produto na estante, né? Olha, Enfim, a aí dedicação. eu mexendo. Aí até um certo dia que eu estava numa praça gastronômica na minha cidade, e chega a minha prima e diz exatamente assim: prima, eu não estou conseguindo falar com teu irmão. E eu estou precisando do gel dental. Até então, nem usar eu queria usar. Nem isso a gente fazia. Aí ela, prima, fala com ele, porque eu tô apaixonada naquele gel dental. Para tu ter uma noção, eu escondo do meu filho para ele poder durar mais. Aí aquilo foi uma coisa tão absurda que eu ouvi, sabe? Eu escondo do meu filho para ele poder durar mais. Aí ela disse: quando acaba, eu corto para render mais. Aí eu nunca tinha feito isso com pasta de dente nenhuma. Aí eu lembro que eu olhei pro Paulo e disse assim: eu vou querer usar esse negócio aí. Então a terceira Quero pessoa, provar. Quero eu quero, provar. quero experimentar. Mas aí não foi só experimentar, eu já fui, já ativou meu lado empreendedor. Cheguei em casa, escovei o dente e dei um grito pro meu marido: amor, vem escovar o dente com isso aqui. Aí quando ele escovou o dente, meu Deus, amor, que coisa gostosa, que coisa maravilhosa. Não senti, nunca tinha sentido nada igual. Aí chama o Vitor aqui. Então não foi ele que, ei, tu quer? Não, eu pedi para comprar, nós pedimos para entrar. E o Uau, detalhe interessante, eu queria primeiramente dar o meu bom dia, né? Bom dia a todos. dia. Obrigado, Érica, aí pelo convite, pela oportunidade de estar aí falando com tanta gente, tantos futuros diamantes, tantas águias, inclusive pessoas aí do Brasil todo. Tô vendo aqui a turma do Piauí tá por aí também, né? Tô vendo aí Ricardo, tô vendo aí o nosso grande gerentão lá do Piauí também, faz parte da Rede Alô e Vida, e todo o pessoal aí do Ceará, do Nordeste, do Brasil todo, vários estados aqui acompanhando, entrando, muita gente boa. A toda. Raiza. E a Raiza Brito tá por aí também, nossa gerente? Show, show de bola. Leila, olha só, a gente vai vendo aos pouquinhos as carinhas aqui aparecendo, né? Vamos tirar o saquinho de pau da cabeça, gente. A gente quer olhar vocês. Olha aí, essa é boa, tirar o saquinho de pau da cabeça, viu? O pessoal Tirar o daqui tá saquinho de entendendo isso não, viu? pão, Abrir a porque tela, né? esse casal quer sentir, né, Paulo? A emoção, a energia, os olhares, o carinho. Isso, perfeito. Então, assim, essas histórias conectam bastante, né? Só um Então, minutinho, deu um branco no negócio. Deu um branco beleza. também. Entendeu? É. Pois é, então assim, a Sueli falou dessa questão do gel dental, e o nosso produto é tão incrível, tão impactante, né? Muitas vezes a pessoa tem aquele primeiro contato com o produto, e essa semana agora a gente recebeu o mesmo feedback. Tem uma cliente nossa aqui do condomínio que a gente mora, médica e tudo, e disse: olha, meu filho tá tão apaixonado pelo. Paulo, acabou já o gel dental dele. O filhinho dela pequenininho. E ele só quer usar ele agora. E eu tô até cortando para usar até o finalzinho. Eu passo a escova lá dentro do produto. Eu, rapaz, é um sinal muito grande de paixão pelo produto, né? É a Então, isso é última um grande diferencial. verdade. Então, vocês despertaram através do seu irmão, se fecharam para o negócio, mas por uma terceira pessoa se abriu para o consumo, porque quem que se apaixona por um gel dental, né, gente? É estranho mesmo, não é? E Total. quando que vocês tomaram a decisão de começar o negócio? Num dia que escovei o dente. Oh, Porque ali eu já não conseguia mais ver só um gel dental, né? Eu já conseguia ver negócios, eu já conseguia ver, nossa, esse produto tem que estar em toda casa, todo mundo tem que escovar o dente com ele, né? E eu era aquela mulher, aquela pessoa lá do Sua Nota Vale Dinheiro, Então, aquele momento ali me startou, né? Então, Deus me levou, nos levou ali para aquele momento e depois tirou nossas vendas e a gente começou a fazer acontecer. Com 2 meses, nós chegamos ao nível de supervisor, com 8 meses ao nível de gerente. Testar os prazos, vai testar os prazos, vai. Não, eu sou Ela é péssima boa de de prazo. números, ela é boa de números. Ele está aqui para me oito corrigir. meses gerente. Gerente, com E menos de 2 anos, existia Instagram, WhatsApp, Facebook, como que e é Orkut, ou para que seja, nada existia. nada, gente.
Não Era existia em WhatsApp, fax, não era era? no O pedido? fax. Era Era no fax. fax. Tinha É, Era não, pouca. era Jurássico, o negócio era totalmente Jurássico, muitas dificuldades, né? Inclusive, assim, eu tinha muita barreira porque eu era extremamente tímido, eu tomava remédio para ansiedade, eu não Nossa. conseguia falar na frente de pessoas, eu fugia no tempo da faculdade de fazer trabalho na frente, eu fazia o que fosse necessário nos bastidores, mas vai lá, apresenta tu, apresenta. Eu tô fora dessa, né? Então, assim, eu não conseguia falar para 5 pessoas, Érica. Então, para mim foi um desafio muito grande. Mas como a gente estava em sinergia de mudar de vida, de sair daquela meia casa, vocês vão já ver aqui uma fotinha bem linda dela. Então, eu Compartilha disse, com a gente para a gente ver o começo, Paulo, porque é, quando a gente vê vocês nos palcos, em Paris, nas viagens, não é, gente? Tudo lindo. Eu falo que a Forever vai deixando a gente mais lindo. O dinheiro, a prosperidade, a felicidade deixa a gente mais bonito, né? E a gente não consegue imaginar quem era o Paulo e a Suelen antes. Vocês é têm uma isso que fotinha aí quando para passar, provar? sabe? Porque, assim, a gente passar um pouco do nosso antes, conecta com todo mundo que está assistindo, que nós somos iguais a vocês, pessoal. Nós temos a mesma história, nós somos iguais, nem não é melhor do que ninguém, certo? Então, quando a gente fala dessas dificuldades, dessas situações, vocês vão entendendo que essa história nossa do passado pode ser vocês hoje. E a nossa história hoje, com tantas conquistas e que vai acontecer muito mais, podem ser vocês amanhã, certo? Então, qual foi a nossa visão? A visão muito míope do negócio. Eu não tinha nenhuma visão empreendedora, ela vinha de um berço empreendedor, mas também muito nova. Nós éramos muito novos, né? Casamos muito novos, muita pressão cedo na vida. E eu lembro que eu não gostava de vendas, mas eu gostei tanto do produto que eu peguei, que não tinha dinheiro, a gente pegou um cartão emprestado para iniciar com 2 CCs, e o Não tinha produto um investimento? não tínhamos. Trabalhando bastante, não tinha reserva, não tinha dinheiro. Como que vocês Já fizeram? trabalhava há 10 anos para os outros no tradicional e devia mais de R$ 70 mil. Era o meu patrimônio acumulado em 10 anos, né? Uma dívida de mais de R$ 70 mil. E quando a gente iniciou, eu disse, rapaz, quem deve 70 deve 72. Então, botamos no cartão, não tinha essa molezinha do parcelamento que tem hoje, né? E eu lembro que o produto levou 23 dias para chegar, o cartão vencendo e o produto não chegava. Mas também já Uau. estava pedido. Mas a gente, o que é que acontece? É isso que eu vou dizer. A atitude. Então, assim, às vezes o produto tá demorando para chegar, ai, tá demorando, fica ligando pro patrocinador, enchendo a paciência. Cara, age, entre em ação, resolve. Então a gente pegou e fez o quê? Começamos a estudar o produto e vender o produto antes dele chegar. E eu lembro que eu cheguei pro meu patrocinador e disse, cara, me empresta alguns gel dental aí que eu vou pro banco, eu vou vender lá. E ele me emprestou, acho que 3 gel dental. E eu disse, olha, eu não cheguei lá para vender. Eu disse, na hora do almoço, cara, escova os dentes com esse gel dental que veio dos Estados Unidos e me diz o que é que tu acha. Cada um que saia para almoço, eu dava lá o gel dental na mão para a pessoa ir lá escovar e voltar. Resumindo, eu levei 3, 4 gel dental, vendi 12 num dia. Sem o Nossa, produto na mão. Todo mundo encantado com o produto. Então eu disse, rapaz, esse negócio é incrível, é espetacular. Então o produto nem tinha chegado, a gente já estava vendendo mais do que tinha pedido. já estava fazendo dinheiro. É, Que incrível, que incrível. Então vocês começaram com todas as dificuldades, né? Toda a Sim. parte emocional, filho mentalidade, pequeno, né? sem dinheiro, sem tempo. Doente, filho pequeno doente, com pneumonia e asma, cansando de dormir em hospital para ir trabalhar no banco no dia seguinte, a Suelen se virando do outro lado, passando os fax, ligando para confirmar se o fax chegou legível lá em Recife. Então, assim, E analisar, não era o momento, né? Se você parasse para pensar, não, vou esperar meu filho ficar bem, vou esperar ter o dinheiro, o cartão, melhorar, pagar as dívidas, nunca ia ser a hora de começar. Na verdade, teve a maior divisão de lucros nossa, né? Que nós tiramos US$ 95 mil. isso, garoto. Aí, Ah, entendeu não? US$ 95 mil. Sabe como foi que ela foi fechada? De conta dentro pra do gente. hospital. Meu filho internado. Nossa. E Então, vocês com a decisão de fazer péssima, né? de lucros. A mente péssima. E assim, a gente foi tão testado naquele momento que a internação dele, né, que foi uma coisa bem grave na época, foi em novembro e a divisão de lucros termina em dezembro. Então ali a gente já tinha 11 meses de trabalho construído para jogar tudo pro alto, né? Então era correndo para um lado e para o outro, correndo para um lado e para o outro. E conseguiu as duas coisas, né? As Ele duas bem coisas. e a divisão de lucros. Saiu saudável, né? E a divisão de lucros fechada.
Muito choro, gente, muito desafiador, muitos Demais. querendo jogar a toalha e falar, não, deixa para o ano que vem, deixa para outro momento. Sim, momentos de dúvida que todos nós, né, já passamos aqui, todo mundo que já venceu, que já chegou, né, passa aquele momento de dúvida, será, né? É um não que mexe com a gente. Nem todo não mexe com a gente, mas tem nãos e nãos, né? Às vezes aquele não que mexe mais com a gente, às vezes é uma pessoa que a gente não esperava, que desse não e deu não, ou às vezes a gente cria muita expectativa nas pessoas, né? E elas acabam não vingando. Então, o que eu aprendi dentro desse negócio, eu não crio expectativa com os outros. A única expectativa que eu crio é comigo. Show. Assim, é em cima de mim. Eu Pra não transferi aquela deixar na mão de expectativa, ninguém. eu transferi a expectativa que eu tinha com os outros para uma expectativa que eu tenho para mim. Eu não consigo controlar o sim ou não dos outros, mas eu consigo controlar a maneira que eu reajo ao sim ou não. Eu consigo controlar que eu não vou desistir. Eu não consigo controlar se você não vai desistir, mas eu vou permanecer de pé. Então, eu digo sempre, todo mundo que faz parte do meu time, eu digo, meu negócio é com você ou sem você. Eu te amo, eu te abraço, você precisa de mim, eu estou aqui, mas eu sempre vou continuar a caminhada. Perfeito. Vocês têm uma fotinho do casal? Ó, é isso que eu te perguntar. Já vou compartilhar aqui agora, tá certo? Dá para compartilhar? Tá. Aqui está Aí, compartilhado. tá na agulha. Olha aí, essa foto aí. Eu tava aqui começando e eu, rapaz, vou pegar essa foto para inserir aqui, porque ela significa muito na nossa vida, né? Aí foi o nosso casamento. Nosso casamento não foi nem nas vacas magras, foi nas vacas esqueléticas, passando fome a pobre das vaquinhas. Que condições vocês casaram, ô Paulo? Tipo assim, já com casa ou carro? Como que foi esse começo financeiramente? Na verdade, assim, a gente costuma dizer assim, força de expressão, que o nosso filho veio antes do tempo, mas na verdade tudo é no tempo de Deus, né? Nada é Sim. por acaso. Então nós éramos muito novos e a gente já estava namorando há quase 2 anos quando a minha esposa engravidou. E tem toda a história que não dá tempo de contar hoje, né? Porque enfrentar o sogro e a sogra para contar essa informação e tal. E 18 anos, né? Mas ela disse, ó, não se preocupe não, minha sogra, que eu vou casar com ela. A gente vai casar. Não se preocupe. Liso, atendente de call center na época, mas eu vou casar com ela, né? Então, foi todo um começo. A gente morou na casa da sogra, né? O sonho de todo mundo quando casa é morar na casa da sogra. Mas foi ótimo, minha sogra, que Minha beijo. casa para ir, mas vamos encarar. Vai me encarar. E esse casamento aí, cara, foi assim, surreal, porque nem jantar teve. Foi algo muito simples. O buffet era aberto. Se chovesse, acabava tudo, entendeu? Só Então, salgadinho e a bolo. igreja foi a mais barata, a igreja que a gente casou na época. Rapaz, foi tudo muito assim, apertado, de fato. Eu estava juntando dinheiro para minha carteira de motorista. Imagina que ela fosse, sei lá, R$ 3.000 e eu tinha 2.000. E eu passei a minha vida toda pensando, quando eu fizer 18, eu tiro minha carteira de motorista. O que que aconteceu? Eu estava com 2.000 dos 3.000. Desculpa que eu tô grávida. Na mesma hora eu pensei, esse 2.000 eu vou comprar fralda. Verdade. Virou fralda, né? Virou fralda. E Fralda. a Sueli casou com grávida, esse casamento ela estava grávida do nosso filho, do primeiro filho, e ela estava com pneumonia. E Nossa. ela tossia, mas tossia tanto, rapaz, na hora do casamento. E assim, tudo isso nos vem à mente quando a gente lembra que pessoas às vezes querem, como tu falou, eu quero me organizar. Eu vou esperar para dar o primeiro passo, eu vou esperar a data boa do cartão. Ah, é Não dá. porque o fulano. Rapaz, não tem isso. Se você Não, quer não vencer a vida, você tem existe. que encarar, não esperar situações perfeitas. Você tem que agir com as ferramentas que você tem. Dá teu jeito de começar esse negócio. Você que já faz parte do negócio, pare de procrastinar para buscar os teus sonhos e acreditar que você merece uma bênção maior. Então, aí repercute um pouco do resumo na nossa história. A gente está resumindo o resumo do resumo aqui para vocês, para tentar conectar com cada um e vocês entenderem que vocês são capazes. Mas existe uma conexão, ó, existe todo um porquê dessa transformação. Uau. Olha aí que legal, né? Tudo valeu a pena. Demais, demais. É melhor chorar em Paris. Coisa Aí, em linda. Paris não tinha preocupação mais com pagamento Nem de de choro, aluguel, viu? Nem, só de só de alegria e de felicidade. emoção, Só de né? felicidade. Você só chora de Não se felicidade quando preocupava chega mais aqui. com aluguel, nem com conta de luz.
Mas Tudo olha, vira história, não é? exatamente. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do início, tá certo? Junto com a minha esposa, com a minha safira diamante, minha futura Eu nem diamante. sei as lâminas. Eu tô assistindo junto com vocês. Vai. Surpresa. Ele montou agora, vai. Olha que coisa linda. Esse era o nosso ambiente extremamente positivo para iniciar a Forever. Essa kitnet. Olha só que incrível. Vejam bem, ó. Vejam bem que negócio maravilhoso. Toda a estrutura da melhor forma possível, né? Embaixo era uma garagem, em cima tem aquelas grades, era um quarto. Só tinha um quarto. A nossa mesa embaixo que tinha da sala era uma mesa, aquela mesinha quadradinha de Plástico. plástico, né? Tipo mesa de bar, né? Era a nossa mesa de jantar. E lá em cima a gente dormia, eu, a Suela e o nosso filho na mesma cama. Detalhe é que essa casa aí, ó, tem essas gradezinhas, e de vez em quando a gente acordava com um gato miando do lado da nossa cama. Os gatos invadindo, rapaz, era terrível. Entra na grade. Era Era, todo dia tinha um gato diferente em casa. e era chuva, se chovesse ninguém conseguia descer, porque o quarto era em cima, a cozinha era embaixo, né? Então era uma situação precária, eu chegava a chorar desesperado, porque eu não queria dar essa vida para minha filha e para o meu filho. Então quando a gente viu o Forever, que caiu um pouco mais a ficha, eu entendi que era esse negócio que ia transformar a nossa vida. Então assim, no meio de dívidas, no meio de uma moradia terrível, condições muito ruins, a gente enxergou que era o negócio. E a dificuldade muitas vezes pode ser o tempero para o teu sucesso. Tem mais? Aí foi um dos primeiros cheques, né, amor? O primeiro, na verdade, foi acho que R$ 7 e pouco, né? O primeiro cheque foi R$ 7 e pouco. Eu lembro que lá no banco, o pessoal, quando eu mostrei o primeiro cheque, R$ 7. Ah, começaram a dar risada. Ah, esse é um negócio aí mudar a tua vida. Ah, R$ 7. R$ 7. A gente recebeu o cheque impresso, né? Eles ainda Não gastam. pagava nem o papel, né? O cheque, Papel às tá vezes. ali, era um chequezinho desse aí, ó. Real, original. E aí eu lembro que ia dizer assim, um deles disse assim, cara, eles gastam dinheiro para mandar um cheque desse para tua casa de R$ 7. Eu disse, para tu ver o que é a transparência da empresa. Uma empresa é séria. Ela gasta muito Ah, mais. o Diga salário aí. mínimo era quanto, Paulo? Ah, faço ideia. Tem um amigo nosso que é especialista nisso, né? Ele sabe todos os anos o salário mínimo. Eu Ele fala, vim dos R$ 600 o salário mínimo na época 2008. aí foi um cheque de 2008, mas a gente 600. começou em 2007, né? Sim. Aí eu sei que, tipo, eu trabalhava no banco, ganhava em torno de 2 mil e pouquinho no banco, né? Para trabalhar de 8 a 10 horas por dia. Depois ia para a faculdade à noite, saía 10 da noite, voltava para casa, aspas, né? Porque dormia muitas vezes no hospital. E aí o cheque subiu de R$ 7 Ó, para entre 2007 até 2009, ele foi entre 380 e 415. salário mínimo. Ó, tá, 2008, R$ 415. o salário Então mínimo era. passou 2 anos ali nos R$ 300, mais ou menos. Não, na verdade, aí foi começo de 2008, a gente começou no segundo semestre de 2007, né? Então a gente Certo. começou em julho para agosto de 2007, pegamos um primeiro cheque por volta de setembro, né? Aí setembro foi de R$ 7, aí depois subiu para 50 e poucos reais, que foi um patrocínio, na época um patrocínio de 2 CCs era R$ 50. Então, logo no primeiro mês completo de negócio, a gente patrocinou uma pessoa, veio R$ 50. 2 meses depois, um pouquinho, já veio esse de 416, 2, 3 meses depois. Aí, quando eu recebi esse de 416, o pessoal, rapaz, tá melhorando, né? 416 já deu uma. Já E tá olha, fora o lucro tá. nas vendas, meu amigo. Só de vendas aí já era mais de 2 mil de lucro. Fora as vendas. Aí de fevereiro para março foi de 400 para 1.029. Epa, rapaz. Aí o Um pessoal mês começou só. a se espantar, começaram a se calar, começaram a parar de brincar. Já estava ganhando mais do que no banco, né? Porque no banco ganhava 2 mil, aí era 1.000 só de cheque, fora o lucro nas vendas. Uau! Nas horas vagas. Nas 2 horas por dia, só 2 horas por dia. Ainda conciliando com o banco e a faculdade. Eu tranquei a faculdade, passei a conciliar só com o banco, passamos a fazer mais no tempo à noite, e ela, durante o dia, dava todo o suporte para a equipe, para passar pedidos, que eu estava dentro do banco, eu não podia, e ela dava um jeito com o menino no braço chorando e passando fax. E a gente nem fax tinha em casa, tinha que ir numa livrariazinha da esquina. E aí foi Tava para 2.600, Érico. Olha aí que loucura. Aí nessa hora aí todo mundo endoidou. A gente comprou o fax nessa A gente época. comprou um fax para casa, para passar os pedidos de casa. Era luxo, né? Então, rapaz, ter um fax era luxo. já tava virando empresa. E aí, em 2011, cerca de 3 anos de negócio aproximadamente, os resultados já estavam, na época, em mais de R$ 25 mil, né? Fora vendas, fora carro, fora viagens. Então, isso é um pouquinho do que é essa transformação em nossas vidas, né? Vou tirar aqui o compartilhamento para mostrar aqui a outra parte.
Pode falar, né, amor, enquanto isso. Que Então, aí foi incrível. um pouquinho da nossa história, né, dos nossos resultados. Claro que eu acho que isso é muito motivante, você aqui está iniciando, né, ver que se alguém conseguiu, né, você também pode. Oh, meu Deus, o filhinho aí, eu tô vendo ele, ele brincando com a mãe. Ah, é a Ai, como é o nome dela? É a Patrícia. Patrícia. E é isso, eu fiz esse negócio muitas vezes assim, né? Eu mostrando o plano e o meu filho no cercadinho. E então, parabéns aí às mães, às mulheres que têm que conciliar essas duplas, triplas jornadas. Então, Ó, vocês deixa eu... imaginam dos R$ 7 que poderia vir mais de R$ 20.000 na época, né? Sim, sim. Os anos de É a negócio. fé, né? Você enxergar além do que os nossos olhos conseguem ver. Na Uau. verdade, é aceitar a lei do processo. Para você chegar nesses resultados, o que é que eu posso falar para vocês, né? Acreditem em vocês, acreditem na lei do processo, conquistem todas as vitórias, tudo que vocês conseguirem, vocês têm que celebrar. As pessoas têm uma dificuldade muito grande em celebrar as pequenas conquistas, por isso elas não chegam nas grandes. Eu tenho um trabalho muito árduo em cima, de pessoas, ajudando elas a enxergarem as conquistas, porque elas não conseguem enxergar. Tipo assim, Pequenas conquistas, né? se Porque a os sete conquista é reais, gigante, ela começa a, como assim? Porque eu não estou vendo o resultado. Eu digo assim, calma aí, senta aqui. Você não está vendo o resultado? Isso aqui que aconteceu com você. Isso aqui. Isso aqui. E esses produtos que você pediu que já vendeu. Quantos produtos você tem desse pedido? Aí ela, é mesmo. Tipo, eu, eu posso ter outros defeitos na minha vida, mas esse não. Então, assim, eu sou de comemorar se eu vender uma aloe vera, se eu vender um lips. Se uma pessoa entrar em contato comigo querendo um negócio, eu comemoro. Não pelo fechamento da coisa, mas porque eu consegui atrair a atenção de alguém. Então, se eu conseguir atrair a atenção de alguém, eu fiz a primeira etapa. Então, eu vou para a segunda. E eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade muito grande disso, de celebrar todas as conquistas. É isso aí que a senhora está falando é muito importante, porque, por exemplo, eu sempre pego um pouco no pé de quem a gente mais acredita com relação à organização financeira, né? De você ter noção, porque se você não tiver organização, você não enxerga que está ganhando dinheiro, está ganhando muitas vezes e bem, mas não enxerga que está ganhando. Uma vez uma supervisora chegou aqui em casa com essa história. Ai, Paulo, eu estou desmotivado porque não estou vendo resultado. Eu, como assim? Tu tá dando os produtos, tá tocando fogo, o que é que tu tá fazendo? Jogando na privada, abrindo suco e derramando dentro? Ela, não, não, eu vendo. Peraí, traz teu carro aí. Como é que tá teu estoque? O que tu tem no carro? Aí abre o porta-mala, vê lá. Tu só tem isso? Tu tem mais alguma coisa? Não, né? Pois senta aqui, abri o site com ela. Ela tinha 6 meses de negócio. Vamos ver quantos pedidos tu já fez. Eu somei com ela, calculei o lucro. Em 6 meses ela tinha ganho mais de R$ 15.000 de lucro. Isso porque tu vendeu. Tu usou uma pequena parte e vendeu o restante. Tu teve mais de R$ 15.000 de lucro nesses 6 meses. O que é que tu fez com esse dinheiro? Ela, eita, meu Deus, é mesmo? Aí a deprê vem quando você. Essa pergunta, ela é muito esclarecedora. O que você fez com esse dinheiro? Né? Como você empregou esse dinheiro? Como você usou esse dinheiro? É uma pergunta que normalmente nos traz uma reflexão muito grande. Porque se você usou para outros fins, não foi para o seu crescimento, não foi para a evolução do seu negócio, não foi para dar entrada, às vezes, no imóvel, você não reconhece. Se ele foi para pagar a luz, para pagar a água, parece que ele não existe, parece que ele não tem valor. E principalmente porque você não colocou Ou isso no contas papel, né? atrasadas. Às vezes a É, pessoa está usando esse dinheiro que ganhou para contas atrasadas. Então, isso é um outro entenda, pecado se eu grande. pego meu dinheiro, olha só, olha a energia. Se eu pego meu dinheiro para comprar uma roupa que eu quero muito, aquilo tem um valor muito grande. Eu queria muito aquela roupa e eu usei esse dinheiro para comprar ela, principalmente para a gente que é mulher. Se eu pego esse dinheiro para pagar uma conta atrasada, parece que aquele dinheiro já não tem mesmo a mesma energia. Então, é essa engraçado. pergunta, o que você fez com esse dinheiro, é onde você, como assim? Eu vou até mais longe um pouco. Eu vou usar um pouquinho, Érica, porque eu sei que muita gente deve estar passando por isso no momento. Eu passei. Quando eu comecei esse negócio, eu estava muito endividado. Então, se eu fosse pegar os primeiros resultados para pagar a conta do passado, eu tinha quebrado, a gente não estava aqui para contar a história. Então, banco, cartão de crédito quer ver você se lascar, meu irmão. Se você tiver devendo ali e começar a pagar negócio de mínimo e parcelar a fatura, você se ferra. Então, você tem um negócio novo para salvar a tua vida.
Deixa banco de lado um pouquinho e vai pagar na hora certa quando você estiver oxigenado financeiramente. Começou a zerar teu orçamento do mês para A gente frente, não deve R$ 1. tu Então, isso é começa, bem claro. tu começa a pagar os antigos. Porque negócio nenhum vai ter como pagar a dívida do passado de 10 anos de dívida em meses. Isso é matemático. Então, na época doeu muito para mim, porque na época, tinha uns cartões que estavam dentro dessa dívida de 70 mil. Eu disse, cara, eu vou esperar 3, 4 meses eu me acertar, crescer no negócio, e os cartões vão vir tirando os juros e cobrando o valor real justo para pagar. Na época, foram 3, 4 meses que eu passei esse aperreio, porque eu saí do banco, fiquei só com Forever e disse: esse negócio vai acontecer e mudar a minha vida e da minha família. Banco não vai roubar meu sonho, porque banco nunca realizou meu sonho, era só salário, ainda mais juro de banco. E aí, com 3, 4 meses depois, eu paguei todas essas dívidas que tinham para trás, gradativamente, algumas com acordo, parcelando sem juros e tal. E nunca mais, hoje eu digo para os meus filhos, tenha senso de urgência. Meu filho mais velho tem 23 anos, paga antecipado. Aqui, 10 dias antes do vencimento, chegou o boleto, eu já estou pagando tudo. Meus cartões são todos pagos com antecedência, tudo que é fatura, tudo que é conta. Então, disciplina, mas no começo você tem que ter, muitas vezes, prioridade para administrar teu capital de giro e colocar onde vai voltar mais dinheiro. Se tu paga uma dívida que era 50 e se transformou em 200 por causa dos juros, tu não vai conseguir derrubar esse elefante, tá? Então tem que ter muito foco, conversa com a tua linha ascendente, se orienta antes de fazer as atitudes erradas da sua própria mente. É para isso que existe mentoria, né? Que tem alguém preocupado com a tua vida. E esse cara que está aí na tela, vocês estão vendo esse cara aí? Esse cara aí tem muita gratidão por ele, porque se não fosse por ele, ninguém de nós estaríamos aqui conversando, né? Trocando ideias sobre liberdade financeira, sobre tanta coisa boa. Rex Moe, fundador da Forever Living, aí foi em Sardenha, na Itália. Tive o privilégio de estar várias vezes com o Rex em Criador várias. da Forever, vocês conheceram. Loucura, fundador da Forever. Nessa viagem da Sardenha, eu que não falava para 5 pessoas, fui convidado no café da manhã. Rafael Castelo chegou e disse: aí, nessa viagem a gente foi Sora em Águia, qualificado como Sora em Águia na Sardenha. E aí o Rafael Castelo, Paulo, eu queria convidar você para representar o Brasil e ir lá no palco dar uma palavrinha. Como é que o quê? E eu E fui lá, tinha levado nem roupa, Érica, para falar no palco. Aí subi, na primeira fileira tava Rex Moe e Rolf Kip, na primeira fileira logo. Eu, ontem, rapaz, que responsa, rapaz. que honra, hein? Para quem não falava, hein, Paulo, no trabalho de escola. Não, e tinha que falar e esperar a tradução. Falava um pouquinho, aí o Cristiano fazia a tradução para o inglês para traduzir para o mundo todo e assim por diante. E aí algumas fotinhas aí, ó, na sede da Forever em Scottsdale, na Arizona. E é um sonho conhecer, ver, né, ao vivo tudo isso aí. As plantações lá em McAllen, no Texas. Las Vegas, que a gente só via em filme. Fomos 2 vezes a Las Vegas para os melhores hotéis de Las Vegas, tudo pago por Forever. Sabe? Paris já foram 3 vezes, por isso foi aumentando a família, a menina, muita lua de mel, né? Aí era um, virou dois, virou três, o negócio ficou fora de controle. Tivemos também já em Abu Dhabi 2022 em Dubai. Vamos voltar agora ano que vem. Ô, o negócio, essa Bom, Forever é um negócio, arruma mala e desarruma mala direto, né? E nem fomos com a desfaz a bala, né, Paulo? Nem desfaz, vai só. teve ano que a gente viajou 5 vezes, cara. Teve um ano, esse ano da Sardenha, foram 5 viagens, foram 2 nacionais e 3 internacionais nesse período. Foi E, loucura, a gente quase não trabalhou em e 2013. antes de Forever, vocês tinham passaporte? Vocês viajavam? Não tinha, não viajávamos. Uau, Não tinha primeiro. dinheiro. Nem perspectiva, né, de fazer viagem, era tentando pagar as contas básicas do mês, né? E nem um Quando chega, sonho, né? Porque não tinha dinheiro, às vezes, Ah, como não tem o dinheiro, você não tem um sonho. Normalmente o dinheiro está atrelado ao sonho, né? Então a verdade. gente tinha. Eu lembro que eu, criancinha, eu ia pro. Meu avô era muito bem sucedido, né? Meus dois avós. E aí, parte de mãe e pai. Mas o de parte de mãe viajava muito. Então, ia a família toda deixar ele no aeroporto. E eu ficava olhando lá, meu Deus, como deve ser a imagem lá de cima? O que deve ser essa janela? Será que essa janela é grande? Será que essa janela é pequena? O que que ele enxerga lá de cima? Né? E aí eu falar com minha mãe, minha filha, um dia, como a gente promete coisa para os filhos que não, e às vezes nem cumpre, é um dia sai, um dia voa, um dia vai. E esse dia não chegou, né? Chegou por é, esforço nosso, né? E aí, no dia que eu realizei esse sonho de entrar a primeira vez no avião, meu Deus, então é isso aqui que acontece daqui de cima. Então é assim que a gente vê as nuvens.
Então, assim, pessoal, para finalizar aqui nossa participação, desejem algo grande, né? Não fiquem pensando pequeno. Quando você deseja algo grande, os pequenos obstáculos vão se tornando de fato pequenos, porque tudo é como você enxerga, como sua mente ela vai captar os acontecimentos. Desejo estar em situações como essa que vocês estão vendo aí na tela, né? De estarem no Rally Global, estarem no Chairman Bônus, poder viajar de forma internacional, um gerente águia, estar ao lado dos maiores do mundo, ouvindo os maiores do mundo. Olha, tirar férias como essa lá em Bali, na Indonésia, olha que lugar lindo, paraíso, literalmente, né? Então, sem Forever, isso é impossível para a maioria, inclusive para pessoas muito bem-sucedidas no tradicional, elas não conseguem Vamos ter só um esse estilo de minutinho que eu vou vida. ter que sair rapidinho. Volto em 2 segundos. Ok. E aí tem as viagens nacionais, né, Érica, também. De vez em quando a Forever lança, né? Tem, nesse momento, nesse ano, Até para os ela novos. e para os novos, para a base, poder acreditar que é possível também estar em momentos como esse, né, de reconhecimento. Aí foi um dos cruzeiros marítimos que tivemos já muitas viagens pelo Brasil e muita gente viajando junto com todos nós. Os E amigos. esse ano, né, Érica, tá tendo um rally para Dubai que ela estendeu a possibilidade de a base poder estar lá, uma meta realmente incrível, de julho a dezembro. Se você ainda não sabe, procura a tua linha ascendente, vai atrás de saber, vai atrás de acreditar. Porque a pior na pior das hipóteses, se você acreditar em algo melhor em uma meta como essa, se você não atingir a meta em si, você vai terminar dezembro muito melhor do que hoje, tá? Então você vai ter evolução, vai mudar de PIN, vai aumentar teu bônus, vai ter mais gente na tua equipe. Então assim, pensar grande dá sorte, pensar pequeno dá azar, tá certo? Então a gente Que finaliza aqui, foto né? linda, não? Que foto linda. Isso, incrível, né? Vou tirar aqui para a gente poder fechar. Fora as divisões de lucros, né? Enfim, é isso, tá? Gostaria de perguntar mais alguma coisa, Eric, aí como é que tá para os Fiquei até demais conteúdos emocionada aí? com essa foto do criador da Forever, Rex Malgan, e a grandeza, né, do nosso negócio, que transforma um bancário, né, Paulo? Uma mãe de família, jovens com todas as dificuldades, e a gente começa a sonhar, né? A gente começa a sonhar muito maior que a gente. Então a gente vem pequenininho em questão, de ser humano, em questão financeira, e a gente tem um ambiente muito próspero. É tão próspero, é tão maior que a gente que no começo, às vezes, a dificuldade é acreditar na gente mesmo. E quando você trilha esse sucesso, vocês inspiram vidas que vocês nem conhecem. Tem pessoas aqui na sala que vocês nem conhecem, né? Tem novos aqui na sala que vocês nem conhecem, mas que vocês já estão tocando a vida deles, né? Tem pessoas que não são parte da sua organização e que vocês já fazem a diferença no posicionamento no Instagram, pelo próprio resultado. Então, gente, a história de vocês é incrível. Eu também acompanho toda a mudança física, né? A beleza da Suelen, a transformação da Suelen. Já era bonita, né, Suelen? Mas é o que eu falo, tem momentos na vida de uma mulher que a gente deixa a nossa autoestima, né? Deixa o trabalho ser maior, deixa, assim, cuida de todo mundo e se esquece. E eu acompanhei essa transformação também da Suelen do autocuidado, do autoamor, dessa virada de chave. E quando a gente vê que o seu trabalho influencia toda a família, né? Porque hoje seus filhos podem ter o bem mais precioso, que é o tempo de vocês, né? É vocês acompanharem no crescimento, é vocês darem essa segurança financeira para o futuro deles. Mas o mais importante, gente, é o tempo de qualidade, é os momentos incríveis. Então eu costumo falar que Forever é colecionar momentos incríveis, né? E a gente se vê nas viagens, a gente estava lá em Paris, a gente fica assim apaixonada, né? Porque assim, tem três aqui, eu, Suelen e Paulo, cada um com a sua história, mas vocês A imaginam no Graciane também aqui, também. Rio, as gerentonas também estão aqui, a Grace, maravilhosa, e vocês imaginam quantas vidas transformadas. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta para a Suelen, para o Paulo? Tranquilinho? Pessoal emocionado aqui. Eu sou das que choram, eu sou das que emociona.
Eu sou Érica, chorona também. bom dia. Dia, Ricardo de Parnaíba, Piauí, da rede Alô e Vida, Graciane Piauí. Machado, nossa mentora. Eu só queria parabenizar, né, esse casal maravilhoso de líderes que só nos fortalece, né, com essa história de vida deles. E também parabenizar você, né, por toda essa trajetória que você também tem. Tenha um bom dia a todo mundo, bom início de mês para todos nós. Obrigada, Ricália. Recebemos todo o seu amor, todo o seu carinho. E daqui a pouquinho é você aqui nos palcos contando a sua história, né? O Brasil quer conhecer Obrigada, a sua história. obrigada. Ô, Paulo e Suelen, que mensagem você deixaria para o FBO? Para o FBO que enfrenta todas as dificuldades do início do negócio, que por muitas vezes na minha carreira no Negócio Forever eu quis desistir. Que mensagem você deixa para essa pessoa que vai virar a chave depois desse encontro aqui? Que mensagem vocês deixariam? A mensagem que eu deixo é uma mensagem de vida, não é só a mensagem do negócio, é para a vida. É, Vou dar um exemplo, né? Vamos lá. A gente não consegue controlar tudo que acontece ao nosso meio, ao nosso redor, né? E a gente tem que saber resetar muito rápido. Tipo, a gente tem que entrar na frequência do sucesso o mais rápido possível. Eu posso estar triste, pronto. Estar triste não é uma condição que eu escolho. Eu escolho o tempo que eu vou ficar triste, mas eu não escolho ficar triste. Vocês estão compreendendo? Eu não escolho chorar. Eu escolho por quanto tempo eu vou chorar. Então, entrar na frequência certa. Por exemplo, eu tive que pedir alguns minutos que as minhas filhas estavam brigando, discutindo, coisas de meninas. Entendeu? Aí imagina a cabeça da mãe, sobe, manda elas pararem e desce e volta na frequência do sucesso, sem deixar ninguém perceber nada. E Sobre volta, isso. ó, tentando os insights, não perder o fio da meada, não perder a sequência lógica da coisa. Então, é justamente isso. Vou dar outro exemplo que você vai usar para tudo na sua vida. Então, a gente não consegue controlar as coisas ruins que nos acontecem, mas a gente consegue controlar o nosso comportamento diante daquilo. Se eu não conseguir controlar o meu comportamento, eu vou entrar numa oportunidade, vou entrar em outra, e vou dizer que a culpa é sempre da empresa que eu passei e não de mim. Então, o sucesso é controlado por você, por mais ninguém. A gente fez agora os podcasts da Forever, foram maravilhosos. Então, era uma sequência de três. A gente, o Giovanni e a Tânia Diniz. O nosso foi o primeiro. Nós que, junto com a Forever, né, ajudamos aquele momento a acontecer. Busquei orçamento, tudo isso aqui. Beleza. Quando chegou lá, fizemos os podcasts, saímos de lá. À tarde, a gente entra para gravar os nossos conteúdos, né, material pessoal, pago por nós. Na hora que a gente entra ali, o cara do podcast, super profissional, adivinha o que ele diz? Deu um problema no podcast de vocês. Nós não pegamos o áudio. Na hora que eu entrei com o Paulo para gravar, eu maquiada, cabelo, não dava para dizer assim, eu volto amanhã porque eu não tenho cabeça. Não, e a Paula e A o Paula Fernando já tinham ido viajou, embora. ela tinha ido embora com o Bernardo. Sim. A nossa sorte foi que a Paula disse assim, Paulo, por que que você não bota seu celular para gravar? Meu Para Deus. ficar conteúdo para vocês. Então teve que pegar o áudio do celular do Paulo, conectar com o podcast que foi gravado pela Forever. E me- Resumindo, tu imagina a raiva, o estresse. Eles, eu lhe dou outro. Eu digo, não tem outro, não tem outro. Nós perdemos um momento, agora recupere, pelo amor de Deus, esse material. E recuperaram de um jeito que eu estou falando para vocês, mas vocês nem perceberiam se eu não tivesse falado. É Eu verdade. orei tanto, eu disse, Senhor, eu só tenho duas coisas a fazer nesse momento. Só duas, não tenho três. Uma, orar. O Senhor vai me salvar. Olhei para o homem e disse, meu Senhor, é o seguinte, você vai me salvar. Eu não quero sua desculpa somente, eu quero que você me salve, nos salve. E o segundo, mudar o time. Eu não posso ficar com a frequência negativa dentro do estúdio. Eu tenho que virar a página. Só vocês nem imaginam como foi difícil sentar ali, gravar os Bastante. conteúdos que eu gravei. Pode olhar. Então, Érica, eu acho que foram os melhores conteúdos que eu já gravei. De Uau, naturalidade. Eu falei, amor, tô muito mais natural do que os que eu gravava lá atrás. que legal.
E ninguém imagina a resetada que a gente teve que dar para não comprometer o segundo material. Então, não comprometeu o primeiro, porque ele salvou muita oração, e o segundo foi o melhor conteúdo que eu já gravei. Ou seja, os desafios para o resto da vida, enquanto a gente estiver vivo, vai vir. Em proporções, às vezes, gigantescas, né? Que a E a gente aumenta o responsabilidade problema. a gente aumenta o problema, mas a gente aumenta o nosso tamanho, né? Como ser humano. Toda vez que a gente passa por um problema, né? Por que que eu tive essa fé tão grande que eu ia resetar? Porque eu já resetei outras vezes. Então, quando a gente reseta, aprende a se resetar, a gente fica muito mais forte. Tipo, chegou um momento desse para mim, eu olhei assim para dentro e pensei, eu já resetei várias vezes. Eu vou resetar mais uma vez. Vou resolver. Vou resolver. Resolver e sair melhor, né? Porque da próxima vez já sabe todas as coisas que podem acontecer. Paulo quer deixar também uma mensagem para os Não, eu acho que é isso. Eu acho que o momento foi muito enriquecedor para quem está aqui, para quem aproveitou essa oportunidade de estar aqui com a gente, né? Ouvindo você, Érica, aproveitando essa iniciativa que a Érica teve de trazer uma história de sucesso. E, de fato, eu quero reforçar um pouco do que eu estava falando agora no fim. Algo que mudou completamente nossa vida também foi buscar conhecer as regras do jogo com relação aos benefícios que eu posso ter no negócio. Então, muito cedo a gente abriu o olho para um negócio chamado Sherman Bônus. Com 3 meses de negócio, a gente mostrando o plano sem material, sem nada padronizado, tudo na tora. A gente viu um vídeo na época no Orkut do Sherman Bônus, tinha sido feito lá no Uruguai há muitos anos atrás. então E de quando eu vi, lucro. quando eu vi aquele vídeo, o pessoal recebendo cheque em dólar no palco, aquela música tocando e o povo feliz. Eu disse, eu quero essa vida para mim. Então, assim, eu não sabia o que eu tinha que fazer, eu não sabia o que era a meta, mas eu Daqui a decidi que aquilo pouco, ia acontecer. só decidiu. E depois que eu decidi, a gente foi atrás de saber quais são as regras, o que é que precisa saber, cadê a política da companhia, né? Então a gente vê, às vezes, muitos FBOs perdidos, né? Depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, não sabe o que precisa para atingir uma meta, um nível, fica ali igual um barco à deriva, né? Então, se você não sabe o caminho, você não tem como chegar. Então, estabelece teus alvos e projeta um caminho junto com a tua linha ascendente e não negocia com ele. E quantos Chairman bônus já foram, Paulo? Já foram 12. 12, exatamente. Como fala? É graduado, PhD, doutorado em Chairman bônus. É a nossa Parabéns. marca, é o nosso DNA. Tudo começa pela decisão, né? São 8 consecutivos atualmente, né? E 12 ao todo. Parabéns. Gente, eu ficaria o dia todo aqui falando, mas a gente tem o horário agora, né, dos próximos treinamentos. Olha, eu quero agradecer muito. Por que que a gente está aqui hoje? A história de sucesso, né, que eu criei foi, sabe por quê? Porque mudou a minha vida e eu sou, ó, case de sucesso, eu estudo case de sucesso. E aí eu não queria estudar sozinha. Então eu chamei toda a galera para a gente estudar esse case de sucesso e é incrível a história de vocês. E, gente, a história de sucesso são tão lindas, são tão incríveis que cada vez que a gente conversar com eles, a gente vai descobrir um novo insight, a gente vai trazer algo novo para nossa vida, porque, igual a gente fala, né? É 1% ali de toda uma caminhada. Mas essa gotinha. Suelen e Paulo, vocês podem ter certeza que hoje fez a diferença e vai fazer a diferença na nossa trajetória, porque daqui dessa telinha, daqui desses FBOs brasileiros vão sair grandes líderes, diamantes, GLT, Chairman Bônus, por causa da decisão, por causa do sopro de vida que vocês trouxeram para gente. E o mais caro, o mais precioso é o tempo deles. A gente vai honrar o tempo de vocês aí. No mínimo que a gente pode retribuir é o sucesso de cada um de nós aqui. Obrigada, gente. Sintam-se abraçados, recebam todo o nosso amor, todo o nosso carinho, gratidão e ótimo final de semana para vocês, viu? Beijo no coração. Valeu. Tem Sucesso, sucesso, Deus abençoe, tamo Sucesso, junto. gente. Beijo. Érica. Gratidão.